Na maioria das vezes, o que está te atrapalhando no empreendedorismo não é tipo a falta de um produto, a falta de você encontrar pessoas para trabalhar, para fazer uma contratação, qualquer coisa do tipo. A maioria das vezes está completamente ligado à sua parte mental. E uma coisa que liga muito nisso, eu considero que é o burnout. Porque é basicamente um estado que você chega que você está tão cansado, está tão desgastado, que a sua produtividade cai, você começa a ter um desempenho, começa a alterar muito, começa a ter picos, uma vez está um pouco legal, do nada cai muito, depois dá uma estabilizada, mas em geral ele começa a variar, mas varia muito. E você fica num nível que você não consegue levantar da cama sem um remédio, sem alguma coisa específica para te motivar. Porque é isso, o seu nível de motivação acabou. Você não existe mais. Então, basicamente, pelo OMS, ele é basicamente uma condição ocupacional. Ou seja, ele é uma síndrome de esgotamento físico, mental e emocional. Na maioria das vezes, inclusive, ele é causado por um estresse crônico relacionado ao trabalho, estudo, responsabilidade. Às vezes acaba linkando mais de uma coisa ao mesmo tempo, ou às vezes linka o trabalho, estudo e responsabilidade ao mesmo tempo. E as causas são diversas. Apesar de ser relacionado a muitas coisas, você pode ter o que eu considero que é o principal, é a carga excessiva, tanto de qualquer coisa em excesso. Eu vejo muitas pessoas que trabalham tanto, mas tanto, que acabam abandonando tipo, o horário de estudo, de sono, acaba abandonando o horário de descanso para conseguir fazer um pé de meia. Só que é muito perigoso isso, porque se você não controla essas qualidades, só que é muito perigoso isso, porque quando você não controla essas qualidades, essas coisas essenciais, você acaba futuramente tendo um gasto muito, mas muito maior por causa de um erro que era só você ter dado uma descansada. Aí você acaba tendo um prejuízo de 10, 20 mil, você acaba dormindo no carro, você acaba batendo sem querer por falta de atenção, por ter tanta coisa na sua cabeça. Então, você tá com a mente sã, apesar de às vezes parecer que estudar uma hora a mais vai mudar a sua vida, trabalhar uma hora a mais para fazer um pouco mais de dinheiro vai mudar a sua vida, isso não vai adiantar de verdade, porque provavelmente durante um tempo você vai conseguir lidar com isso, você vai conseguir manter suas coisas em dia. Porém, o estresse, quando ele começar a te atingir, você vai ver que você vai ter que gastar R$ 1.000 com remédio, você vai ter que gastar 2, 3 mil com psicólogo, talvez até mais. Você talvez tenha que fazer algum procedimento médico mais perigoso, se acabar arriscando sua vida, sem contar que você ainda vai gastar para fazer isso, ou você vai esperar numa fila do SUS, sua cabeça vai ficar mais ferrada ainda, quanto mais tempo passar, pior vai ficando, e você acaba caindo no limbo. Então, pode parecer que não, mas manter a cabeça sã é a principal coisa que você tem que fazer. Eu trouxe aqui também uma lista de sintomas, o que você pode estar sentindo e o que pode ser causado se você não conseguir evitar o burnout. Basicamente seria o cansaço extremo, constante, mesmo depois que você descansa, falta de motivação, apatia, sensação de inutilidade, irritabilidade, ansiedade, tristeza frequente, problema de concentração e memória, dores de cabeça, insônia, tensão muscular. E no começo da faculdade é muito engraçado porque, pô, calouro, prova de cálculo, essas coisas, você pega e se mata de estudar. E o momento que eu comecei a melhorar muito o meu estudo foi quando eu comecei a estudar menos. Ou seja, chegou 10 horas da noite, sei lá, eu estou estudando das 7 até as 10. Chegou às 10 horas, eu não acabei, bati o ponto, foda-se. Eu desligo o notebook, eu pego e tipo, vou jogar algum jogo, vou comer alguma coisa, vou fazer alguma coisa, sei lá, sexta-feira, vou em algum bar beber alguma coisa, faço algo assim porque eu sei que se eu continuar estudando, seu desempenho vai começar a cair, você vai precisar de mais tempo, tipo, você vai precisar de 5 horas para fazer algo que normalmente você faria em uma. E aí você podia pegar essas 4 horas, descansar, dormir, em 1 hora fazer tudo, fazer bem feito, diferente do que antes provavelmente seria fazer tudo, o único problema é que seria tudo mal feito, você não iria entender de verdade, você iria se prejudicar muito por isso, e é por essa questão que não vale a pena. O burnout, ele é uma consequência de uma série de falhas e de coisas erradas que você está causando, que você está fazendo, que depois causa uma nova grande série de coisas erradas e é um ciclo sem fim.
Por causa disso que a solução é você realmente solucionar o mais rápido possível, parar de cometer os erros que você está cometendo e, quanto antes, recuperar sua sanidade mental. É o principal. Pode parecer que não, pode parecer que, que vai compensar você ficar, tipo, 2, 3, 4, 5 anos se matando para conseguir fazer um pé de meia gigante. Mas na realidade não adianta nada se você precisar gastar todo esse pé de meia em um mês depois de 5 anos fazendo tudo certinho, em um mês, depois de 5 anos trabalhando e guardando dinheiro, imagina, em um mês você tem que gastar tudo ou quase tudo, porque antes você não dormiu 1 hora mais cedo. E aí você podia estar no mesmo estado de ter todo o dinheiro desses 5 anos trabalhando, porém, sem essa parte ruim. Era só você ter descansado um pouco menos, visto, ó, cabeça tá foda, vou dar um descanso. E é um perigo, é uma coisa que, quando você cai nisso, você só percebe que tá ruim quando tá muito ruim, quando acontece alguma merda muito sinistra. Tipo, sei lá, você tá voltando do trabalho, você dorme no meio do carro, acorda batendo um poste, e aí? O que você faz? Fodeu. Você não vai gastar pouco pra arrumar isso. Foi o quê? 5, 6 meses de trabalho pra você conseguir só pagar isso, tá ligado? Compensou? Não compensou. Então, esperar a moto passar, ó. Passou? É isso. Então, foca na sua sanidade mental. Pode parecer que é ridículo, que viadagem, sanidade mental, mas não, é algo importante. É a mesma coisa de você tipo, chegar pra um amigo e falar assim, ô mano, você tá precisando de psicólogo, hein? Você tá maluco, hein? Você tá surtado, você tá dó. E aí o cara vira pra você e fala, psicólogo. Não, mano, porra, vai no bagulho, cara. Se você vê que você tá todo fudido, você prefere morrer do que no negócio, mano. Caralho, seu maré turbo tá uma merda, tá explodindo. Você vai deixar ele na garagem até quando? Até ele explodir? Puta cabacice, tá ligado? Não tem necessidade. E, assim, como os sintomas já falam, as consequências acabam sendo queda no rendimento, problema pessoal e adoecimento. Aqui, inclusive, ele cita que doenças físicas, tipo gastrite e imunidade baixa. Sim, a gastrite é totalmente... Uma das causas dela é psicológico. É estar cansado. É ser, tipo, não dormir direito, coisa assim. É engraçado, mas fazer o básico, 99% das vezes funciona muito bem. É sério. E para prevenir o burnout, eu acho que a gente já comentou bastante sobre isso. Eu fiz algumas anotações que eram o seguinte: estabelecer limites, pausas, organização de tempo, buscar ajuda, um apoio profissional e, um dos mais importantes, alimentação, sono e atividade física. Essa trindade, essa piramidinha, ela consegue solucionar tanto BO. BO, cara, primeiro que se você treina certo, você vai dormir certo na maioria das vezes. Se você dorme certo e treina certo, você vai comer certo. Porque você vai ficar com fome nos horários certos e você vai se alimentar melhor para manter o shape. Vocês podem ver que não tenho muito shape no momento. Mas por quê? Porque eu tava correndo muito. E meu planejamento é fazer uma maratona. Vamos tentar fazer uma de 15 km ainda, talvez uma São Silvestre. E tá no processo. É isso. Algum dia eu volto um pouco mais no shape. Mas o importante é, tipo, não precisa ser necessariamente uma academia. Tipo, você pode fazer um box, você pode fazer uma corrida. Tem tanto esporte que você pode fazer de casa, cara. Mó de boa. Em questão de tratamento, também foi muito comentado, mas 3 principais coisas que eu comentei, que eu escrevi aqui foram terapia, ou psicoterapia, psicólogos, mesma coisa, eu acho, quase a mesma coisa. Tá, eu sei, não é exatamente a mesma coisa, mas terapeutas e psicólogos, os dois vão te ajudar. Em alguns casos, talvez seja necessário um medicamento. Tipo, pensa assim, eu sou intolerante à lactose. Pro resto da minha vida, se eu for comer qualquer coisa que tenha leite, eu vou ter que tomar um remédio. Ou eu vou ter uma diarreia fodida. Se eu tô em um lugar, eu quero muito comer doce e não tenho remédio, se eu tiver a fim de passar pelo ponto negativo, eu falo, foda-se, como e passo mal.
Mas o mais inteligente é levar o remédio sempre comigo, comer antes, acabou o problema. Se você tem um problema no fígado que todo dia você tem que tomar um remédio, você toma um remédio todo dia. Se você tem um problema psicológico todo dia você tem que tomar um remédio, você toma um remédio todo dia. É isso, é o feijão com arroz. Eu sei que é chato você fazer isso todo dia, mas você precisa na maioria das vezes. Não na maioria das vezes, tipo, eu quero dizer, tipo, se for o caso que a pessoa precise, só pra não ficar mal informado. E também, mudança no estilo de vida. Se você não treina, comece a treinar. Se você não come certo, comece a comer certo. E é um processo. Claro, você não vai, tipo, de um dia para o outro começar a acertar tudo e coisa assim. Mas é um processo. Demora, é lento. Mas o importante é que uma hora melhora. Então, para finalizar, eu tenho uma frasezinha aqui que eu acho muito boa. Eu gosto de finalizar, tipo, uma frasezinha de... tipo uma fábula. É isso. Os vídeos são uma pílulazinha de fábula. Que não é sinal de fraqueza você sentir burnout. Só significa que você passou do limite. Dá uma descansada. O seu corpo... Quando você vê que seu carro vai morrer, se você sabe dirigir, você vai entender o que eu estou falando. O seu carro ele conversa com você. Ele fala, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aí você aperta a embreagem. Se você vê que está mal, você tem que escutar e dar uma contramedida. É isso. Achei que a frase de lição de moral ia ser um pouco melhor, mas não, ficou um pouco genérico. É isso.